O horizonte gelado se estende até onde a vista alcança. Um silêncio cortante domina as planícies brancas do norte do Canadá, interrompido apenas pelo zumbido grave das máquinas na superfície da neve. Embaixo, nas entranhas de uma remota mina de diamantes, dezenas de trabalhadores iniciam mais um turno, imersos em poeira, barulho e rotina, mas em instantes o chão treme. Um estouro seco, depois outro, vibrações brutais percorrem os túneis, um gás acumulado explode, pilares cedem, equipamentos viram destroços e uma nuvem espessa de poeira engole os corredores. Gritos ecoam, em segundos o teto desaba e soterra 26 mineiros vivos. Com a entrada principal bloqueada, a temperatura despencando e o ar rarefeito se tornando irrespirável, começa a contagem regressiva. O supervisor da mina, em choque, emite um pedido de socorro desesperado. Os homens têm no máximo 30 horas antes que o oxigênio se esgote. O tempo vira inimigo e o Ártico uma armadilha mortal. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, Mike McCann trabalha como caminhoneiro em uma empresa decadente. Seu olhar é cansado, carregando anos de frustração e silêncio. Ao seu lado está Gertie, o irmão mais novo, um ex-fuzileiro naval que voltou do Afeganistão com traumas psicológicos profundos. Gertie se comunica com frases cortadas, expressões fixas e tiques nervosos, mas seu conhecimento mecânico é afiado como navalha. Mike o protege com a fúria silenciosa de um irmão que sente que o mundo é injusto demais para os dois. Quando um colega de trabalho faz piadas cruéis sobre Gertie, Mike explode. Ambos são demitidos na hora. Sem emprego, sem dinheiro e sem opções, Mike é abordado por Jim Goldenrod, um veterano das estradas de gelo que está reunindo uma equipe para uma missão suicida: atravessar lagos congelados com caminhões de dezenas de toneladas, levando cilindros de ar comprimido e equipamento de resgate até a mina soterrada. 3 caminhões, 3 motoristas, menos de 30 horas para salvar todos os mineiros antes que seja tarde. O tempo vira inimigo e o Ártico uma armadilha mortal. Os caminhões roncam sobre o gelo. Os pneus especiais cravam-se na superfície congelada dos lagos, que mais parecem placas de vidro rachado. O céu é cinzento e as rajadas de vento cortam como navalhas. Os personagens se entreolham com tensão. O silêncio entre eles pesa tanto quanto os caminhões. Cada quilômetro percorrido é uma dança com a morte. O gelo estala, range, geme como se protestasse contra aquele fardo de aço e esperança. O primeiro incidente acontece ainda no início. O caminhão de Goldenrod sofre um travamento mecânico no centro de um lago congelado. Ele tenta improvisar uma correção, mas o peso da carga quebra o gelo sob suas rodas. Em segundos, o veículo inteiro afunda, puxando Goldenrod junto. Mike grita. A câmera mergulha junto, revelando apenas bolhas e a sombra distorcida de um homem desaparecendo na escuridão congelada. Agora, são só 2 caminhões. A tensão aumenta. Mike, agora líder da missão, assume os cálculos de velocidade e rotação dos pneus. Gertie, mesmo com seus traumas, percebe uma falha nos mecanismos de distribuição de peso. Ele tenta explicar com dificuldade, e Mike, com paciência e admiração, o traduz para os outros. Mas a relação entre Mike e Tantu é áspera. Ela desconfia dos dois. Acha que podem ser peões da mesma empresa que negligenciou a segurança da mina. No meio da noite, Gertie é atacado. Um dos parafusos do tanque de combustível foi sabotado e a culpa recai sobre Tantu. Mas Mike começa a juntar as peças. A sabotagem, a presença suspeita de Varney, as tentativas de interferência técnica, logo a verdade se impõe. Varney está lá para garantir que o comboio não chegue ao destino. A empresa preferia enterrar os mineiros e os segredos da negligência do que enfrentar os custos de responsabilidade. A partir desse ponto, o gelo se torna o menor dos problemas. Varney revela suas intenções e foge com o caminhão restante, deixando Mike, Gertie e Tantu sozinhos com um caminhão danificado, pouco combustível e horas preciosas desperdiçadas. A tensão entre os 3 se dissolve em solidariedade.
agora são aliados. Gert, mesmo ferido, adapta peças com engenhosidade. Tantu, impulsiva e destemida, enfrenta o gelo com coragem. E Mike, sempre pragmático, vê uma última chance de salvar vidas e, talvez, redimir as cicatrizes da sua própria alma. Eles alcançam a mina no limite. A estrutura externa ameaça desmoronar e o gelo ao redor começa a ceder. Os mineiros, desorientados, resistem a acreditar no resgate. A chegada de Tantu com o nome do irmão muda tudo. Uma luz tênue atravessa os escombros. Cilindros de oxigênio são distribuídos. As máquinas de perfuração são ativadas. Gert, mais uma vez, se voluntaria para o impossível: escalar o maquinário suspenso sobre o gelo e reparar um cabo de guindaste quebrado. Ele sofre uma queda, mas completa a missão. Seu corpo treme, mas seus olhos brilham. A fuga dos mineiros é feita às pressas. Um a um, os homens emergem da mina como fantasmas libertos. Mas Varney volta. Ele tenta impedir a extração, alegando segurança corporativa. Um confronto se instaura. Mike o enfrenta diretamente numa briga brutal sobre o gelo frágil. O impacto da luta racha o solo e Varney afunda, desaparecendo sob a água negra, exatamente como Goldenrod. Um final simbólico para o verdadeiro vilão da história: a ganância. O sol finalmente aparece no céu, pálido, mas firme. Um comboio de ambulâncias aguarda na extremidade do vale. Os mineiros sobreviventes são acolhidos. Gert, desacordado, é levado em uma maqueta, com Mike segurando sua mão. Tantu observa ao longe, exausta, mas com um orgulho silencioso. Eles não salvaram todos, mas salvaram o que puderam, e o fizeram quando ninguém mais tentou. Meses depois, Mike volta à estrada. Dirige um novo caminhão reformado com um assento reservado para Gert, agora trabalhando como mecânico em tempo completo, com mais dignidade e respeito. A estrada continua gelada, o vento continua cortando, mas os fantasmas parecem mais leves. Missão Resgate termina como começou, com o som das rodas cortando o gelo, com o silêncio do norte ainda mais profundo. Mas agora há um sentimento de redenção entre as rachaduras. Um filme que poderia ser apenas mais uma corrida contra o tempo se transforma numa jornada de sacrifício, irmandade e coragem diante da covardia corporativa. Uma estrada coberta de gelo, sim, mas trilhada com sangue, suor e honra.